O pão que não podia comer, o milagre de Mateus na congregação cristã. Mateus tinha apenas 8 anos, mas já sabia o que era sofrer. Desde os 3, uma simples fatia de pão poderia lhe roubar o fôlego. A alergia ao trigo era tão severa que, mesmo o cheiro de um bolo recém-saído do forno, fazia seus lábios inchar e sua garganta fechar. Os médicos tinham sido claros: evite qualquer contato. Um acidente pode ser fatal. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio enquanto preparava as refeições especiais do filho. Arroz, mandioca, milho, tudo que não tivesse glúten. Mas o pior não era a dieta. Era ver Mateus assistir, de longe, as outras crianças comendo pão na escola, ou o lanche de aniversário que ele nunca podia provar. Porque eu, mãe? Perguntava, com os olhos cheios d'água. E ela, apertando-o no colo, só conseguia responder: Deus sabe, meu filho. Deus sabe. Até que um dia, tudo mudou. Dona Maria trabalhava como faxineira na casa de uma família evangélica. Um dia, enquanto limpava o quarto da filha mais nova, encontrou um inário pequeno, com letras desgastadas pelo tempo, hinos da congregação cristã no Brasil. Curiosa, folheou as páginas e viu canções que falavam de fé, de cura, de um Deus que ouvia os clamores. Naquela noite, enquanto Mateus dormia, ela orou como nunca: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra um caminho. Meu filho precisa de um milagre. No domingo seguinte, a patroa, irmã Clara, convidou-a para ir à igreja. Lá a gente ora, e Deus responde, disse com um sorriso tranquilo. Dona Maria hesitou, nunca tinha entrado numa igreja antes, mas o desespero falava mais alto. Levaria Mateus. O templo da congregação cristã era simples: paredes brancas, bancos de madeira envernizada, nenhuma imagem, nenhum instrumento musical. Só vozes. Vozes que cantavam com uma fé tão pura que arrepiava a alma. Mateus, de mão dada com a mãe, olhou ao redor: homens de ternos escuros, mulheres com vestidos modestos e lenços na cabeça, crianças quietas ao lado dos pais. No púlpito, um ancião de cabelos grisalhos, voz serena, dirigia a reunião como quem conduz uma família. Vamos cantar o hino 23, anunciou. E todos se levantaram. Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar. Mateus não conhecia a música, mas sentiu algo estranho no peito. Não era dor. Era paz. Quando chegou a hora das orações, o ancião pediu que quem tivesse um pedido especial se ajoelhasse. Dona Maria puxou o filho pelo braço, e os dois se curvaram no banco de madeira. Senhor, ela sussurrou, com lágrimas escorrendo, cura meu filho. Livra ele desse sofrimento. Eu não aguento mais ver ele assim. Mateus fechou os olhos com força. E, pela primeira vez, orou também: Deus, se o Senhor me curar, eu vou te servir para sempre. As semanas passaram, e eles voltaram. Sempre. Todo domingo, toda quarta. Mateus começou a decorar os hinos, a amar aquele lugar onde as pessoas não falavam de si mesmas, mas de Jesus. Onde ninguém se exaltava, mas todos se humilhavam. Onde o amor era quietinho, mas profundo. Um dia, depois do culto, o ancião aproximou-se deles. Irmã Maria, o Senhor tem ouvido suas orações. Continue firme. Ela sentiu, agradecida, mas Mateus notou algo no olhar daquele homem, uma certeza que ele não conseguia explicar. Então, chegou o dia da Santa Ceia. Mateus já tinha visto os irmãos participarem, o pão partido, o cálice passado de mão em mão. Mas ele nunca podia tomar. Até aquele domingo. O ancião segurou o pão e disse: Isto é o corpo de Cristo, partido por nós. Quem crê, coma. Dona Maria segurou a respiração. Mateus olhou para o pedaço de pão na bandeja, depois para a mãe. Ela tremia. Vai, meu filho, sussurrou. Se Deus disse que é para você, é. Com as mãos trêmulas, Mateus pegou o pão. Sentiu o cheiro. Não doeu. Não coçou. Não incharam seus lábios. E, pela primeira vez na vida, comeu. Lágrimas caíram de seus olhos enquanto mastigava. Não era só o pão. Era a liberdade. Era a resposta. No domingo seguinte, Mateus deu seu testemunho. De pé, como era o costume na congregação,
com voz firme apesar da emoção. Eu não posso explicar como Deus me curou. Só sei que Ele fez. Antes, eu tinha medo de tudo. Hoje, eu sei que Deus é maior que qualquer medo. E eu quero ser batizado, para servir a Ele como prometi. O batismo aconteceu num rio limpo, sob o céu azul. Mateus, de túnica branca, foi mergulhado nas águas pelo ancião, enquanto os irmãos cantavam o hino 30, nas águas do batismo, eu vi minha salvação. Quando saiu da água, não era mais um menino cheio de restrições. Era um servo de Cristo, livre. Anos depois, Mateus é um jovem que ajuda na igreja. Ensina as crianças, visita os doentes, e sempre que pode, conta a sua história. Não para se gloriar, mas para dizer uma coisa simples: Deus ouve. Deus cura. Deus muda. E a lição que ele aprendeu? A fé não é só acreditar que Deus pode. É confiar que Ele vai, no tempo dele. E enquanto a gente espera, a gente louvando, porque a vitória já é nossa. Na congregação cristã no Brasil, não há espetáculo. Não há barulho. Só há um povo que ora, que crê, e que vê, todos os dias, o Deus que faz o impossível. Porque para ele, até o pão que era veneno, pode se tornar bênção. Era uma tarde de domingo, e o salão da igreja estava cheio daquele silêncio que só existe quando o coração do povo está atento à voz de Deus. Mateus, agora com 23 anos, olhava para as crianças sentadas nos bancos da frente, enquanto preparava a lição da escola dominical. Entre elas, estava Lucas, um menino de 9 anos, magro, de olhos fundos e um sorriso tímido que não escondia a dor. Lucas tinha chegado à igreja havia poucas semanas, trazido pela tia, que não sabia mais o que fazer. Os médicos tinham dito que era uma doença rara, que os remédios só aliviavam um pouco, mas não curavam. As dores nas pernas eram tão fortes que, às vezes, ele não conseguia nem andar. A mãe, desesperada, já tinha levado o filho a todos os lugares possíveis, até que a tia, irmã de criação, lembrou-se da igreja onde ela mesma tinha encontrado consolo anos atrás. Tia, dói muito, Lucas sussurrou, segurou a perna e fez uma careta. Mateus se ajoelhou ao lado dele, colocou a mão no ombro do menino e sentiu o calor da febre que teimava em não passar. Eu sei, Lucas. Mas hoje você vai ouvir uma história. Uma história de um menino que também sentia dor, que também achava que não tinha jeito, até que Deus mostrou que tinha, sim. Os olhinhos de Lucas brilharam, mesmo com as lágrimas escorrendo. Era você? Mateus sorriu. Era. E hoje eu estou aqui, firme, forte, servindo a Jesus. Porque Ele não desiste da gente. Enquanto Mateus contava, as crianças ouviram em silêncio. Algumas já conheciam a história, outras não, mas todas sentiram aquele arrepio que só vem quando o Espírito Santo toca o coração. Quando terminou, Mateus olhou para Lucas e disse: Hoje à noite tem culto. Você quer vir? A gente vai orar por você. Lucas assentiu, mesmo com medo. Ele já tinha ouvido falar de oração, mas nunca tinha visto um milagre de perto. Naquela noite, o salão estava cheio. Os irmãos cantavam o hino 120, Ó Deus, a ti clamo em minha aflição. Lucas, sentado ao lado da tia, sentia as pernas latejarem, mas desta vez, havia algo diferente. Uma paz que ele não conseguia explicar. Quando o irmão que presidia o culto pediu para que os enfermos se levantassem para a oração, a tia seguiu com Lucas até a frente. Mateus estava lá, de joelhos, junto com outros irmãos. Eles impuseram as mãos sobre a cabeça do menino e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou cheias de emoção exagerada. Era uma oração simples, cheia de fé, como Jesus ensinou: Pai, nós te pedimos pela cura deste menino. Sabemos que para ti nada é impossível. Dá-lhe saúde, Senhor, para que ele possa servir-te com alegria. Lucas fechou os olhos e sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma mão invisível estivesse tocando suas pernas. Ele não gritou, não pulou. Só sentiu alívio. Um alívio tão profundo que, quando abriu os olhos, estava chorando sem dor. Levanta, filho, disse o irmão que orava, com um sorriso sereno. Lucas se levantou. Primeiro devagar, com medo. Depois, com mais confiança. E então, ele andou. Sem mancar. Sem gemer.
sem segurar nas cadeiras. O salão ficou em silêncio por um segundo. Depois, os irmãos começaram a glorificar a Deus, não com gritos, mas com lágrimas de gratidão. Alguns cantavam baixinho: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A tia de Lucas caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. Mateus, com os olhos brilhando, abraçou o menino e sussurrou: viu, Lucas? Deus ouve. Deus cura. Assim como fez comigo, ele fez com você. Na semana seguinte, Lucas estava de volta à escola dominical, mas desta vez, não sentado no banco. Ele estava em pé, ajudando Mateus a distribuir os inários para as crianças. E quando uma menininha perguntou como ele tinha sarado, Lucas respondeu com a mesma simplicidade que aprendeu: Deus me curou. E ele pode curar você também, se você crer. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados como lendas. São vividos, dia após dia, por um povo que sabe que a fé não depende de barulho, nem de espetáculo. Depende só de um Deus que é fiel. E assim, como o pão que era veneno se tornou bênção, as dores que eram desespero se tornaram testemunho. Porque para ele, não há doença que não possa sarar, nem coração que não possa transformar. Basta confiar. Basta crer. Basta esperar, enquanto se louva. A notícia da cura de Lucas se espalhou pela congregação como um vento suave, mas poderoso. Não foi preciso gritar, nem fazer alarde. Basta um olhar, um sorriso, um abraço apertado entre os irmãos para que todos soubessem: Deus havia feito algo grandioso ali. E o mais lindo era ver como aquele milagre não parou no corpo de Lucas. Ele continuou, como uma semente plantada em terra boa, brotando em outras vidas. Naquela mesma semana, a mãe de Mateus, irmã Clara, que há anos lutava contra uma depressão profunda, sentiu algo diferente durante o culto. Enquanto os hinos eram entoados e as orações subiam em silêncio, ela lembrava das palavras que Lucas havia dito à menininha: Deus pode curar você também, se você crer. E ali, entre lágrimas que não eram mais de dor, mas de alívio, ela sentiu um peso se desprender de sua alma. Não foi de repente, como um estalo, mas como o nascer do sol depois de uma noite longa. A escuridão foi se dissipando, e pela primeira vez em anos, ela conseguiu dormir sem o vazio no peito. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o médico que havia atendido Lucas, Dr. Renato, não conseguia tirar da cabeça o que viu. Ele era um homem de ciência, acostumado a explicações lógicas, mas aquela recuperação não tinha justificativa nos seus livros. Uma noite, depois de mais um plantão exaustivo, ele entrou sem querer em uma transmissão ao vivo da CCB. Não era um culto barulhento, nem cheio de promessas vazias. Era só uma reunião simples, onde homens e mulheres oravam com fé sincera. E ali, sozinho em seu escritório, ele sentiu algo que não podia medir: paz. Uma paz que não vinha de remédios, nem de férias, mas de um lugar que ele nunca havia buscado antes. Na semana seguinte, ele apareceu na porta da igreja, tímido, com a Bíblia que ganhou de um colega anos atrás e que nunca havia aberto. Não disse nada no primeiro dia. Só ouviu. Mas Deus já estava trabalhando nele. Mas talvez o milagre que mais comoveu a todos foi o do próprio pai de Lucas, irmão João. Homem sério, de poucas palavras, que havia se afastado um pouco da igreja depois que o filho adoeceu. Não por revolta, mas por cansaço. Ele orava, sim, mas com o coração pesado, como quem cumpre um dever. Até o dia em que, depois do culto, Lucas o abraçou forte e sussurrou: Pai, obrigado por não desistir de mim. E obrigado por me ensinar a confiar em Deus, mesmo quando a gente não vê a saída. Aquelas palavras foram como uma faca quente cortando o gelo que havia se formado em sua alma. Naquela noite, irmão João se ajoelhou no quarto, sozinho, e chorou como não chorava há anos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de arrependimento por ter duvidado, mesmo que por um instante, do poder daquele Deus que nunca o havia abandonado. E dali em diante, ele voltou a ser o homem de oração que sempre foi, mas agora com uma fé ainda mais firme, porque havia visto com seus próprios olhos: Deus não só ouve, como age. Os domingos na congregação ficaram ainda mais especiais. Lucas, que antes era apenas um menino doente que os irmãos visitavam com carinho, agora era um jovem cheio de vida, sempre pronto a servir. Ele ajudava na limpeza do templo, levava inários para os idosos, e até começou a aprender a tocar violão para louvar a Deus.
E toda vez que alguém novo chegava à igreja e ouvia sua história, via em seus olhos um brilho que não era orgulho, mas gratidão. Porque Lucas sabia que aquela cura não era para ele guardar para si. Era para mostrar ao mundo que, mesmo nos vales mais escuros, Deus está lá, estendendo a mão. E assim, como um rio que começa com uma gota, o milagre de Lucas foi se multiplicando. Não de forma estrondosa, como nos filmes, mas no silêncio dos corações que se rendiam a Deus. Na irmã que superou o luto, no irmão que deixou o vício, na família que se reconciliou. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado. São o pão de cada dia para quem acredita que, com Deus, nada é impossível. E se alguém perguntasse como tudo aquilo havia acontecido, a resposta sempre seria a mesma, dita com a mesma simplicidade de Lucas: Deus fez. E Ele pode fazer em você também. Porque a fé não precisa de explicações complicadas. Precisa só de um coração disposto a confiar. E de uma igreja que, há mais de 100 anos, tem provado que, quando o povo de Deus ora, Ele responde. Não sempre do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente espera, mas sempre do jeito certo. Sempre no tempo certo. Sempre com amor. E assim, entre hinos, orações e testemunhos, a história de Lucas se tornou mais uma prova de que, onde há fé, há milagres. E onde há milagres, há vidas transformadas. Para a glória de Deus. A notícia do milagre de Lucas se espalhou rápido pela cidade. Não demorou para que pessoas que antes só passavam em frente à igreja agora parassem para ouvir. Alguns vinham por curiosidade, outros por desespero, mas muitos acabavam ficando pela fé que encontravam ali. Entre eles estava Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e mãos marcadas pelo trabalho, que há anos carregava uma dor que nem os médicos conseguiam aliviar. Ela chegou um dia de tarde, quando o sol ainda pintava o céu de laranja, e sentou-se nos últimos bancos, como quem não queria chamar atenção. Mas Deus já a tinha visto. Enquanto o coro cantava Deus é fiel, Ele não muda, Dona Maria sentiu algo diferente. Não era só a música, não era só o ambiente, era como se uma paz que ela não conhecia há décadas começasse a invadir sua alma. Quando o pastor fez o apelo, convidando quem precisava de um toque de Deus a vir à frente, ela hesitou. Suas pernas tremiam, não só pela idade, mas pelo medo de se decepcionar novamente. Mas então lembrou das palavras de Lucas: Deus fez. E Ele pode fazer em você também. Com lágrimas nos olhos, ela se levantou. Cada passo era uma batalha entre a fé e a dúvida, mas quando chegou ao altar, sentiu mãos amigas a sustentar. Irmãs em Cristo oraram por ela com uma convicção que a deixou sem palavras. Não houve gritos, não houve espetáculo, apenas orações sinceras, cheias daquela mesma fé simples que tinha transformado a vida de Lucas. E então, enquanto as irmãs clamavam, Dona Maria sentiu algo estranho. Uma espécie de calor percorreu suas costas, justo onde a dor sempre a atormentava. Ela tentou se mover, devagar, com medo de que fosse imaginação, mas não doía mais. Não doía nada. Os olhos se encheram d'água de novo, dessa vez de gratidão. Ela se ajoelhou ali mesmo, sem conseguir conter o choro. Não era alívio passageiro, não era efeito de emoção, era a certeza de que Deus a tinha ouvido. Quando se levantou, seu rosto estava iluminado por um sorriso que há muito não aparecia. As irmãs a abraçaram, e o coro entoou um hino de vitória, como se soubessem que algo grande havia acontecido. Nos dias seguintes, Dona Maria voltou. Não mais como uma visitante tímida, mas como parte da família. Ela contava a todos que a dor tinha ido embora na mesma hora, e que desde então dormia em paz, coisa que não fazia há anos. Médicos ficaram surpresos, vizinhos desconfiados, mas ela só dizia: não foi remédio, não foi sorte. Foi Deus. O mesmo Deus que curou Lucas, que transformou minha vida. E assim, como acontece quando Deus age, uma história levou a outra. Um jovem que lutava contra vícios veio buscar ajuda depois de ouvir o testemunho de Dona Maria. Uma mãe desesperada com um filho doente encontrou consolo nas mesmas orações que tinham mudado tantas vidas. A igreja, que já era um farol, brilhou ainda mais forte. Porque milagres não são para serem guardados, são para serem compartilhados. E cada vida transformada se torna uma prova viva de que Deus ainda fala, ainda age, ainda ama. Hoje, quando alguém novo chega à congregação cristã no Brasil e ouve essas histórias, pode até duvidar no início.
Mas basta olhar nos olhos de Lucas, agora um jovem cheio de propósito, ou de Dona Maria, que não cansava de agradecer, para entender, ali não há exagero, não há teatro. Há apenas a marca de um Deus que não abandonou seu povo. Que ainda hoje estende a mão para quem crê. E a fé, essa sim, continua sendo o mesmo pão de cada dia. Porque onde há um coração aberto, Deus sempre tem uma resposta. Sempre tem um milagre. Sempre tem amor. Naquela mesma igreja, alguns bancos à frente de onde Dona Maria costumava se ajoelhar, sentava-se agora o jovem Mateus, de 19 anos. Ele não era daqueles que cresceram ouvindo os hinos desde pequeno. Pelo contrário, sua vida tinha sido um caminho cheio de pedras, drogas, brigas, noites sem rumo. Até que uma tarde, arrastado por um amigo que não desistia dele, entrou pela primeira vez na CCB. Não foi por vontade própria, não. Foi quase como se algo o puxasse para dentro, como se uma voz suave dissesse: aqui tem algo que você precisa. Mateus não chorou no primeiro culto. Nem no segundo. Ele só observava, de braços cruzados, como se quisesse provar que nada daquilo ia mexer com ele. Mas havia algo no ar, uma paz que ele não conseguia explicar. E então, numa noite de oração, enquanto os irmãos cantavam ó, que amor tão grande, ele sentiu algo estalar dentro do peito. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi como se uma corrente pesada, que ele carregava há anos, se partisse ao meio. E as lágrimas, que ele jurava não ter mais, vieram sem permissão. Naquela noite, Mateus se ajoelhou. Não porque alguém mandou, não por pressão, mas porque não tinha mais forças para ficar de pé sozinho. E quando os irmãos o rodearam em oração, ele sentiu pela primeira vez que não estava condenado. Que havia perdão. Que havia um caminho de volta. Os meses passaram, e o rapaz que chegara cheio de ódio agora ajudava a carregar caixas de doações para famílias carentes. O mesmo que já tinha roubado para sustentar o vício agora separava alimentos com as próprias mãos, com um sorriso que parecia novo. Os irmãos mais velhos olhavam para ele e balançavam a cabeça, não de espanto, mas de gratidão. Só Deus, murmuravam. Porque sabiam, aquela transformação não era obra de homens. E Mateus não era o único. Do outro lado da cidade, a irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos e mãos trêmulas, havia recebido um diagnóstico que os médicos chamavam de a sem esperança. Um tumor agressivo, que crescia rápido demais. Os remédios aliviavam a dor, mas não a cura. Até que, numa manhã de domingo, enquanto o pastor lia o Salmo 23, ela sentiu algo diferente. Não foi uma voz, não foi um sinal no céu, foi uma certeza quieta, como um sussurro no coração: você não vai morrer agora. Eu ainda tenho planos para você. Clara não contou a ninguém na hora. Até ela duvidou. Mas nas semanas seguintes, os exames começaram a confundir os médicos. Isso não faz sentido, disseram, coçando a cabeça. O tumor não só havia parado de crescer, ele estava encolhendo. E quando o último laudo saiu limpo, Clara não pulou, não gritou. Ela apenas fechou os olhos, segurou a Bíblia contra o peito e chorou. Não de alívio, mas de gratidão. Porque ela sabia, aquele milagre não era para ela guardar. Era para ela contar. E assim, como Dona Maria, como Lucas, como tantos outros, Clara passou a testificar. Não com palavras bonitas ou sermões preparados, mas com a simplicidade de quem viveu o impossível. Eu só sei que estava perdida, e ele me achou, dizia, com os olhos brilhando. Que estava doente, e ele me curou. Porque na CCB, os milagres não são histórias de um passado distante. São o pão quente de cada manhã, o abraço apertado entre irmãos, a mão estendida para quem ainda está no chão. São as lágrimas de quem se reencontrou com a esperança. E cada vida transformada é como uma pedra jogada na água, o impacto é só o começo. As ondas vão longe. Muito longe. Hoje, quando Mateus ajuda um novo visitante a encontrar um lugar para sentar, ou quando Clara ora por alguém que chega com o coração partido, eles não estão apenas sendo gentis. Estão dizendo, sem palavras: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. E isso, talvez, seja o maior milagre de todos, ver que a fé não é só para alguns. É para quem quiser estender a mão e receber. Porque a igreja não é um museu de santos perfeitos. É um hospital de almas, onde o médico nunca falta.
E enquanto houver alguém precisando de um milagre, ele estará ali escutando, curando, transformando. Sempre. Como sempre foi. Como sempre será. O último toque do milagre. Aquela tarde, enquanto o sol se punha sobre a pequena igreja de paredes desgastadas, um homem chamado Daniel entrou pela porta dos fundos, arrastando não só os pés, mas uma vida de escolhas erradas. Seus olhos, vazios, encontraram os de Mateus, que sem uma palavra lhe ofereceu um banco ao lado. Clara, com seu sorriso sereno, colocou uma xícara de café em suas mãos trêmulas. Fique. Você está em casa, sussurrou. Daniel não acreditava em milagres. Até que, semanas depois, enquanto orava pela primeira vez em anos com lágrimas que não conseguia conter, sentiu algo se mover dentro dele. Não foi um raio, nem uma voz do céu. Foi uma certeza quietinha, como um broto rompendo o asfalto: você não está sozinho. Meses se passaram. Daniel, agora com as mãos firmes e o olhar claro, ajudava a reconstruir o telhado da igreja ao lado de Mateus. Clara, com a Bíblia aberta no colo, lia para um grupo de mulheres que, como ela um dia, pensavam não ter mais jeito. E ali, entre marteladas e risos, o milagre se completou. Não era só sobre Daniel, ou Mateus, ou Clara. Era sobre todos uma corrente de graça que não começava nem terminava neles, mas os atravessava, transformando pedras em pão, cinzas em beleza. Reflexão final. A vida nos ensina que milagres não são só eventos grandiosos, são sementes plantadas no chão árido do desespero, regadas pela fé de quem ousa acreditar. O maior deles não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós até que, sem perceber, nos tornamos o milagre de alguém. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma mão estendida, uma oração sincera ou um lugar à mesa. Porque a esperança não é um privilégio, é uma escolha. E Deus? Ele sempre escolhe sim mesmo quando nós só sabemos dizer ajuda.